Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. Aleluia. Confie nisso, irmão. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Estou contando contigo. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Estou contando contigo. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Sabendo que você não pode parar, olha pra quem tá do seu lado e fala: não para, não desista. Porque tem gente olhando pra você e tá firme, porque vê você firme. Você precisa continuar. E olha o que a gente vai pedir ao Senhor. Aleluia. Pega na mão do seu irmão agora e cante essa parte. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe sua vida e te faça tão feliz, agarrado em sua presença, cure as suas feridas e te faça vencedor e te dê alegria de ver toda a sua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. É o Senhor que nos ajuda, aleluia. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Estou contando contigo. Aleluia. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move. Aleluia. Pra ver a gente vencer. Estou contando contigo. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu estou contando contigo. Abençoe o seu irmão, se fortaleça no Senhor. Aleluia. A força do Senhor, somos mais que vencedores. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer.
contando contigo, meu irmão. Deus está contando com a gente. Bendito é o nome do Senhor. E essa pessoa que está do teu lado, muitas vezes está contando com você. Está esperando que você estenda a mão para ela e diga: pode contar comigo. Pode contar comigo que eu estou para te ajudar. Obrigado, Ministério de Louvor. Aproveitando que você está em pé, só ressaltando aqui que a Rose pediu para falar que o dia 18 tem um chá da tarde, precisa de inscrição. Então as irmãs que quiserem participar, vão lá na livraria e se inscrevam lá com a irmã Rose. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Ruth. Lá no começo da Bíblia. Fazer a chamadinha aí de bibliologia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Josué, Juízes. Ruth. Achou aí? Alguns. Vou esperar mais um pouquinho para você abrir em Ruth, capítulo 1. Tem 2 versículos nesse texto que eu quero que você coloque os teus olhos. A bem da verdade, eu pensei em 2. Mas, lendo todo o capítulo de Ruth, os 4 capítulos dessa carta, eu já começo a me impressionar como que Deus faz coisas tremendas. Primeiro, enquanto você ainda vai localizando aí, que você vai notar que Ruth não era uma judia. Não era alguém que fazia parte da nação de Israel. E é interessante pensar nisso porque Deus coloca na Bíblia um livro que foi escrito homenageando ou se referenciando a uma mulher que não fazia parte da nação de Israel. Já parou para pensar nisso? Alguns pensam até que Ruth era judia e que Noemi era moabita, mas não é. Não é? O texto é o contrário. Ruth era moabita e Noemi era judia. Vamos ler aqui o texto. Diz que na época dos juízes, quando os reinos eram governados pelos juízes que Deus levantava, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, um outro povo. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, o marido de Noemi morreu. E ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas era Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por 10 anos, morreram também Marlon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal para com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar e esperando por eles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim.
Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para a casa, para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, versículo 16: não insista comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se há outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor me fora chamar Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me tornou desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Pode se assentar. E nós vamos tratar hoje a respeito desta palavra, que Deus usa uma moabita e a história desta mulher para poder contar. Para poder, nos dias de hoje, nós olharmos para a palavra de Deus e identificarmos algumas coisas que acontecem aqui e que nos chamam a atenção e nos desperta para a nossa vida com Deus. Quando nós começamos a ler esse texto, nós vamos ver que esta mulher, Noemi, essa mulher Ruth, ela está disposta a servir a Deus mesmo em meio às suas dificuldades e amarguras. Esta mulher está disposta a caminhar com um Deus que ela praticamente não conhecia na sua infância, somente conhecia a partir do momento em que se casou com um marido. Então ela passa a conhecer esse Deus. O texto chega a dizer que durante 10 anos ela conviveu com a sua sogra, durante 10 anos ela teve um tempo com o seu marido, mas ela aprendeu o ato da fidelidade. A história de Ruth é um modelo de fidelidade, é um modelo de perfeição e fidelidade. Nós lemos aqui 22 versículos. E se depois você tiver o prazer de reler esse versículo na sua casa e começar a catalogar cada uma das frases ou das palavras ou dos versículos que falam a respeito de fidelidade, você vai encontrar o texto dizendo, pelo menos no capítulo 1, 10 vezes a respeito de ser fiel, de ter fidelidade, de honrar um compromisso. Você vai olhar e vai ver que esta palavra lealdade, fidelidade, está embutida dentro desse contexto da história de Ruth e de Noemi. Ela tem um desejo no coração. Um desejo no coração dela é um desejo que muitas pessoas nos dias de hoje não têm mais. É o desejo de ser fiel. É o desejo de estar em fidelidade. E pensando nesta palavra, nós podemos até chegar a um consenso de que ela está meio em desuso nos dias de hoje. Essa questão de ser fiel, e nós vamos ver como isso gera algumas inquietações no coração do homem, porque o homem em si, ele já não tem mais aquele desejo, muitos deles não têm mais um desejo da palavra fidelidade se cumprindo na sua vida, na sua existência. Não é o caso desta mulher. O texto diz que a família de Noemi saiu da cidade de Israel, de Judá, e foram para uma outra cidade, para um outro povo, para um outro local, para Moabe. E chegando lá, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, aceitaram um casamento com mulheres que não eram do povo de Deus. Passado algum tempo, a Bíblia vai nos mostrar que faleceu o marido de Noemi. Elimeleque morreu. E aquela mulher ficou viúva em uma terra estranha. Não bastasse ter morrido o marido dela,
logo na sequência o texto também diz que morreram os 2 filhos. E as 3 mulheres ficaram lá naquela terra como viúvas. E eu creio que os irmãos conhecem a história da nação de Israel e das nações do Oriente. Uma mulher que não está casada, que é viúva, ela tem um certo repudio. Ela é, de uma certa forma, colocada de lado por algumas culturas e algumas sociedades. Por isso que na nação de Israel, quando falecia o homem daquela família e aquela mulher estava viva, e aquele homem que faleceu tinha um irmão, o irmão casava-se com aquela mulher para dar a ela então uma descendência e não deixar ela sem ter uma descendência. Vão notando que esta mulher Ruth, ela não está colocada dentro desse consenso. Ela não está inserida dentro dessa cultura judaica porque ela não era judia. Ela era moabita. Uma cultura completamente diferente da cultura da nação de Israel. Mas se tinha alguma coisa que esta mulher aprendeu profundamente no tempo em que ela viveu com Noemi, foi o ato da fidelidade no relacionamento com aquela mulher. Ela tinha uma fidelidade não só com o marido dela, mas também uma fidelidade com a sogra dela. E aí é outra coisa que está em desuso hoje, né? Hoje, a maioria das pessoas se levantam para falar contra a sogra. Quem é sogra aqui? Levanta a mão. Fala aí, Jesus vai me abençoar hoje. Jesus vai me honrar hoje. Eu já não tinha problema com a minha sogra, irmãos. Agora eu tenho menos ainda. Eu falei isso de manhã para a Ana deu risada. Ela falou, você está de brincadeira. Eu falei, é sério. Eu nunca tive problema com a minha sogra. Mas aí ela faleceu, aí eu tenho menos problema ainda com ela. Mas, dentro disso, a gente consegue entender algumas coisas. A minha sogra, por exemplo, nunca tive problema com ela em vida. E o tempo, é verdade, você tirou a palavra da minha boca. E o tempo que ela esteve viva, ela era como uma mãe para mim. Eu sempre me dei muito bem com a dona Cida. Nunca tive problema nenhum com ela. E eu vejo aqui isso se refletindo nessa questão de um relacionamento de Ruth com Noemi. Essa mulher que tinha agora o seu marido falecido e por via de regra ela tinha todo o direito de simplesmente dizer para aquela que já não era mais a sua sogra, já era a sua ex-sogra. Olha, segue o teu caminho que eu vou pelo meu. Ela tinha todo o direito de fazer como a outra cunhada dela fez, Orfa. Orfa não é porque ela era órfã de pai e mãe, não. Orfa era o nome dela. Né? Orfa, ela de um determinado momento olha para Noemi e diz assim, ô Noemi, foi muito bom nós caminharmos juntos, foi muito bom eu ter casado com o seu filho, foi muito bom esses 10 anos com você, mas chegou a hora de você ir para o teu lado e eu ir para o meu. Eu quero voltar para a minha casa, eu quero voltar para o meu povo, eu quero voltar para a casa da minha mãe, para a casa do meu pai, e eu quero viver lá. E Noemi diz para ela, vai. Nada há em mim que possa te segurar. E aquela mulher toma a decisão de voltar para a casa dos pais dela. Mas o que eu estou dizendo para você, que esta palavra nos dias de hoje está um pouco assim fora de moda. Porque órfão vê isso e diz assim, realmente ela não vai mais poder, não ter mais nenhum filho, ela não vai gerar mais nenhum filho, e não vai crescer esses filhos, eu não vou esperar tantos anos até que essas crianças se tivessem crescendo para poder me casar e permanecer na família de Noemi. Então eu vou voltar para o meu povo. E ela abandona a sua ex-sogra e volta para a sua vida. Mas Ruth permanece fiel à sogra que ela tinha. Ruth está linkada em sentimentos, em emoções, em comportamentos diante daquela mulher. E não era por bens, não era por riqueza, não é porque a sogra dela tinha muito dinheiro. Porque as duas estavam numa situação muito miserável. As duas estavam passando um momento muito difícil, muito complicado na questão todas da vida em que elas estavam passando lá em Moabe. Agora, irmãos, o que nós mais ouvimos nos dias de hoje é que Deus é fiel, amém? Amém. Deus é fiel? Amém. Isso é o que os irmãos mais ouvem. Uma pessoa quando se converte, ela aprende 4 palavras. Deus, Espírito Santo, Jesus e Deus é fiel. Ela já sai da igreja no primeiro culto sabendo essas 4 palavras. Deus, Espírito Santo, Jesus, que forma a Trindade, e também Deus é fiel. Agora, o que me incomoda muito é esta questão de falarmos que Deus é fiel. E Deus é fiel mesmo, irmãos. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1,
versículo 18, tem um texto que diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Deus é fiel. O apóstolo Paulo chega a afirmar isso. E isso é uma verdade imutável. Isso é uma verdade que ninguém jamais vai conseguir mexer, porque esta fidelidade está intrínseca, ou seja, está condicionada no caráter de Deus. Deus é fiel independente do que aconteça na face do universo. Deus permanece sendo fiel. Agora vem a pergunta que eu fico no coração pensando: o que é que isso significa para nós? Quando nós olhamos para a palavra em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que diz que Deus é fiel, e nós sabemos que isso é uma condição imutável no caráter de Deus, não vai mudar. Deus não vai deixar de ser fiel, ainda que você tenha prometido alguma coisa para Ele e não tenha feito. Deus não vai deixar de ser fiel, ainda que a humanidade inteira resolva se corromper e se perecer. Deus continuará sendo fiel. Nada muda isso. Nada muda isso. Agora, o que é que significa isso para nós? Isso é uma certeza, irmãos. Isso é uma garantia de que o nosso Deus, quando Ele fala alguma coisa, Ele é fiel para cumprir. É isso que a palavra quer dizer. Deus é fiel. Ou seja, Deus preza por essa fidelidade. Deus tem prazer em honrar tudo aquilo que Ele disse que vai acontecer. Então, de fato, vai acontecer. Mas alguém pode estar pensando aqui esta noite, ou alguém que está ouvindo na internet, coloca a mão na cabeça e diz assim: puxa vida, mas ele prometeu e não cumpriu. Se você tem esse pensamento sobre a tua mente, eu quero te dizer uma coisa: isso não é verdade. Se em algum momento você teve alguma situação em que você ouviu dizer Deus vai fazer, e você tem na mente dizendo não vai acontecer, isso não é verdade. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja e ele me disse: olha, pastor, tem uma pessoa que está difícil de conversar com ela, está difícil de poder dizer para ela a respeito do evangelho, está difícil de mostrar para ela que ela precisa ser crente, está difícil dela poder entender o que é isso. E eu perguntei: mas por quê? Ele não é crente, eu vejo ele na igreja. E aí esse irmão disse para mim: pastor, o que acontece? Esse homem diz que ele é crente, esse homem diz que ele ama Deus, mas ele tem uma revolta contra Deus. Eu falei: não consigo entender alguém que ama a Deus, alguém que quer servir a Deus, mas tem uma revolta contra Deus. Então, onde é que está o laço de fidelidade desse homem para com Deus? Onde é que está o laço em que esse homem se coloca na condição de poder servir a Deus da forma que tem que ser? E aí eu cheguei a entender o que aconteceu. Porque ele disse: Deus prometeu e não cumpriu. Então eu tenho uma certa revolta contra Deus. E eu volto a te dizer: se Deus prometeu, Deus cumpre. Agora, se Deus não prometeu, Ele não está condicionado a fazer absolutamente nada por nós. E qual é a inquietação que tem no coração desse homem? Um certo homem, entre parênteses, chamado homem de Deus, foi orar pela mãe dele. A mãe dele estava muito doente, muito enferma, fazendo um tratamento com o médico, tomando os medicamentos. E esse dito homem de Deus disse para a mãe dele: olha, pode parar todos os medicamentos que você vai receber a cura. E aquela mulher acreditou na palavra daquele homem, parou de tomar os medicamentos e em 15 dias ela morreu. E esta é a revolta que esse homem tem para com Deus. Eu volto a dizer: não foi Deus que prometeu. Porque o que Deus promete, meu querido, Deus tem prazer em cumprir. Eu tenho certeza absoluta em afirmar que não foi Deus quem prometeu. Sabe por quê? Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, a parte B. Diz assim: o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. No que Deus promete não tem sombra nem variação e não tem dúvida. O problema é quando as pessoas se colocam na posição de serem embaixadoras de Deus e não o são. Aquelas pessoas que muitas vezes vão dizer em nome de Deus: olha, Deus mandou eu te dizer, e Deus não mandou dizer nada.
E alguém assume aquilo como sendo de Deus. Eu posso dizer que quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. O processo todo que eu enfrentei na minha vida na área da saúde, quando eu tinha sérios problemas no rosto, quando eu tinha muita dificuldade com a pele, surgiam, não era espinha, espinha era elogio. Surgiam alguns tumores no meu rosto, esta é a palavra. E eu fiz muitos tratamentos, e eu fiz diversas clínicas, fiz diversos tipos de tratamento, usei diversos tipos de medicamento, nada resolvia o problema que eu tinha no meu rosto. Mas um dia, eu estava em uma igreja, e naquela igreja eu ouvi uma mensagem. Não foi alguém que chegou em mim e disse assim: olha, Deus disse que vai te curar. Não, foi o próprio Espírito que testificou no meu coração. E a palavra veio dizendo para mim assim: hoje você vai ser curado. E eu cheguei na minha casa, ninguém mandou eu fazer. Eu cheguei na minha casa e peguei todos os medicamentos que eu tinha, todos os remédios que eu tinha, joguei dentro do saco de lixo, amarrei e falei: Jesus, a minha cura está aqui. Amarrei, fui lá e coloquei no portão para o caminhão de lixo levar embora. Depois daquele dia, a minha vida ficou transformada. Eu não tive mais nenhum problema de ter os tumores que saíam no meu rosto. Por quê? Deus falou no meu coração, eu acreditei na verdade de Deus e Deus cumpriu, porque o que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Deus é um Deus de fidelidade. Ele disse para Noé: Noé, prepare uma grande arca, um grande barco, porque vai vir uma chuva muito forte, vai vir um grande dilúvio, eu vou acabar com a terra. Noé não sabia nem o que era chuva. Noé nunca tinha visto sequer uma garoinha. Noé nunca tinha experimentado a água descer do céu. A palavra do Senhor vem e Noé acredita na fidelidade de Deus. E quando ele cumpre a sua obra, ele termina aquela arca, a chuva do Senhor desce e inunda toda a terra. E só a casa de Noé foi salva. Quando Deus promete alguma coisa, Deus cumpre. Deus olha para a vida de Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Abraão olha para ele e fala assim: mas eu tenho 80 anos. A minha mulher tem 70 anos. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação? A minha idade já não permite mais que eu seja. Mas Deus disse: você vai gerar filhos. E depois nasce Ismael, depois nasce Isaac. E aí Abraão tem a obra de Deus concluída na vida dele, complementada na vida dele, porque Deus disse e Deus cumpriu. Deus olha para José e dá sonhos para José. José, você vai ter diante de você 12 estrelas se dobrando. Depois Deus dá um outro sonho para José e diz: José, você vai ter 12 estrelas, mais o sol e a lua se curvando diante de você. Deus estava dizendo para José: olha, o teu pai e a tua mãe e todos os teus irmãos se dobrarão perante ti, José. E Deus faz isso se cumprir quando José está como governador do Egito. Quando Deus promete alguma coisa para alguém, Deus é fiel para cumprir. Não tem nenhuma variação. E assim nós vamos seguir com Moisés, e aí nós vamos seguir com Daniel, e aí nós vamos entrar na vida de Josué, e nós vamos entrar em várias pessoas da Bíblia, e vamos encontrar Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu. Ele disse que enviaria um Salvador, e Ele te mandou Jesus Cristo. Para Deus é assim: o que Deus disse, Ele... Eu não tenho problema em entender isso, Mauro. Eu não tenho problema em entender que Deus é fiel. A questão toda aqui é a seguinte: o problema que eu consigo enxergar é que as pessoas olham para Deus e Deus diz: Deus é fiel. E a questão não é essa. A questão é saber: será que o homem é fiel a Deus? Será que o homem é fiel ao outro homem? Não estou falando aqui. Eu estou falando homem na etimologia da palavra, e em Gênesis, quando Deus faz o homem, e Ele está dizendo que fez os seres humanos, homem e mulher. Tá bom, querido? Descansa o teu coração aí. Será que o homem é fiel a Deus? Será que ele é fiel aos outros? Será que o homem é fiel a ele mesmo? É isso que me inquieta numa pregação como essa, em que nós estamos falando de adorar a Deus por meio da fidelidade. Por que olhar para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e dizer: Deus é fiel? Todos os crentes hoje estão dizendo. E Deus é fiel mesmo.
diante daquilo que eu apresentei para vocês e de tantas outras coisas, nós podemos dizer que Deus é fiel, amém? Amém. Ele é fiel. Agora vem a questão, será que o homem é fiel? Palavras do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, algo que vocês conhecem muito grandemente esse texto. Seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência. Fala para o teu irmão aí, seja a tua palavra sim, sim. E o não? Essa inquietação que vem no meu coração. Porque aquela mulher que não era da tribo de Israel, que não era do povo de Israel, Ruth tem um coração completamente voltado para a questão da fidelidade. E eu encontro Ruth sendo fiel. Primeiro, para com Deus. Segundo, fiel para com o próximo, para com o outro, para com Noemi. E terceiro, fiel para com ela mesma. Toda a base da nossa fidelidade está estruturada sobre esses 3 pontos: Deus, outros e nós mesmos. Quando nós estamos falando da fidelidade para com Deus, eu estou falando de como você é na sua devoção a Deus. Como você é na tua vida para com Deus. Tem sinceridade no teu ato de servir a Deus ou não? Você tem fidelidade naquele momento em que você está dizendo eu amo a Deus, ou são apenas palavras que saltam aos lábios? Essa fidelidade a Deus está voltada ao cumprimento de votos que nós fazemos para o Senhor. E como é fácil fazer voto de tolo, irmão, presta atenção aqui, ó. Quando nós falamos da fidelidade a Deus, nós não podemos nos esquecer. Quando Deus promete, Ele... E quando você promete, você cumpre? E quando eu prometo, eu cumpro? E quando eu digo para Deus, eu vou fazer tal coisa para ti, eu faço? As pessoas fazem votos diante do Senhor, alguns votos meio insanos. Não, Deus, eu estou desempregado, mas se o Senhor me abrir aquela porta, os meus 3 primeiros salários eu vou dar de oferta na tua casa. Para de fazer esse voto, irmão. Porque se você faz o voto e não cumpre, você está sendo infiel. E Deus não se agrada de voto de tolo. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Não é porque você está dizendo para Deus que você vai dar 3 salários que você vai receber como oferta, que Ele vai abrir a porta para você. Ele vai abrir a porta para você porque Ele te ama. É independente de qualquer coisa que você dê em troca. Deus não está preocupado com esses votos que nós fazemos. Deus está preocupado com a nossa obediência à palavra dEle. E aí nós começamos a entender se o homem é fiel a Deus. É interessante nós olharmos para a vida de Ruth, porque Ruth ela se posiciona da forma correta diante de Deus. Quando Orfa diz para Noemi, estou indo embora, estou voltando para o meu povo, estou voltando para a minha casa, estou voltando para o meu pai, estou voltando para a minha mãe, ela também estava dizendo, estou voltando para Camus. Camus era o Deus que os moabitas adoravam. Camus era o Deus que tinha um poste ídolo lá no meio da cidade e todos se curvavam diante dele. Ruth não. Ruth olha para aquela mulher e diz assim, o teu Deus será o meu? O teu Deus? Olha que diferença. Ruth olha para Noemi e diz, eu aprendi a buscar e a servir o teu Deus. E o teu Deus é que eu quero que permaneça na minha vida. Eu quero ser fiel a Ele. E veja que a fidelidade desta mulher não está condicionada às coisas boas da vida. Elas estavam passando o maior apuro na vida financeira. Elas não tinham sequer o que comer. Mas aquela mulher olha e diz, para onde você for, o teu Deus será o meu? E ela vai tão profundo e ela diz assim, aonde você morrer e for sepultada, ali também eu quero ser sepultada. Isso é ser fiel. É isso que a palavra nos leva a entender. Segunda coisa é a fidelidade aos outros. Será que aquela mulher cumpriu o que ela disse para sua sogra? Ela disse,
Aonde você for, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. Aonde você comer, eu como. Aonde você dormir, eu durmo. Será que aquela mulher cumpriu a sua palavra de fidelidade para com a sua ex-sogra? Sim ou não? Fidelidade para com o próximo. Eu digo coisas e eu cumpro. Versículo de número 16 e versículo de número 17. Não insista comigo que te deixe. E que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Meu irmão, presta atenção. As palavras que essa mulher está aqui declarando é muito forte. Eu sei que em muitos convites de casamento, essa frase aparece lá. Em muitos convites de casamento aparece lá: o teu Deus será o meu Deus. Aonde você for, eu vou. Pode dar até canção o negócio, né? Se puxar aqui a melodia aqui, né? Mas eu quero saber no dia a dia, querido. Não é no convite de casamento. Não é lá no dia o pastor Francisco fazendo o casamento. Eu quero saber no dia a dia se aonde um vai, o outro vai. Se aonde um come, o outro come. Se aonde um dorme, o outro é na mesma cama ou num quarto, outro no sofá. Isso aqui não é poema. Não é poema. Essa mulher se compromete de tal forma que eu pensei em falar para você, fazer essa declaração, mas eu achei muito pesado para te colocar nessa fria. De você declarar isso: aonde tu morreres, eu também vou morrer. Mas essa fidelidade tem que ser ressaltada diante de nós, irmãos. Hoje em dia as pessoas não têm fidelidade com mais nada. Hoje em dia as pessoas não têm fidelidade nem com o que elas falam. Lembra de Mateus que nós lemos agora, 5,37? O sim é e o não é. Será que as pessoas têm compromisso, têm fidelidade com aquilo que sai da boca delas? Noemi ouve de Ruth uma expressão absurda de fidelidade. Mas Ruth cumpre passo a passo tudo aquilo que ela disse que faria. Nós vivemos numa época em que o sim é não, o não é sim. Eu vou, mas não vou. Eu faço, mas não faço. Eu dou, mas não dou. Eu te levo, mas não levo. Eu vou na tua casa, mas nunca aparece. Amanhã, irmão, eu vou lá na tua casa, hein? O amanhã fica, né? O amanhã. O amanhã, irmão. Eu falei o amanhã, lembra? O amanhã. Fala para a pessoa do teu lado, quando você for na casa dela, qual é o dia que você vai. Eu vou na tua casa no dia 6 de maio de 2013, às 20 horas. E aí eu quero só ver se você vai estar no dia 6 de maio de 2013, às 20 horas, lá na casa do irmão. Sabe o que acontece no dia de hoje? O irmão vai lá, faz tudo, prepara tudo, está esperando você, aí você manda um torpedo. Torpedinho. Não vai dar para ir, irmão. Deus abençoe. Nem desculpa pede. Deus abençoe. Infidelidade com os outros. Infidelidade. Aquela mulher não tinha infidelidade para com a sua ex-sogra, porque o que ela disse que ia fazer, ela fez. Nos dias de hoje, o camarada fala para você: eu vou te pagar. Ele só não fala quando. E aí os engraçadinhos que ainda estão na velha criatura falam assim: eu vou te pagar no dia de São Nunca. Vou te pagar em 30 de fevereiro. Agosto de Deus. Toma vergonha nessa cara, irmão. Que isso? Que falta de fidelidade com a tua própria palavra. Que falta de fidelidade do marido para com a esposa quando olha para ele e diz assim: eu te amo. Mas virou as costas, acabou. Fidelidade conjugal
é até que a morte o separe, conforme 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido até que a morte os separe. Vocês estão juntinhos aí, o marido e mulher? Olha aí e fala assim, ó meu filho, só quando morrer, tá? Você pensou que podia ser antes, dançou. Contrato não prescreve não. Prescrição de contrato de casamento é só na morte. É a falta de fidelidade. As pessoas casam hoje já pensando assim, eu vou procurar o pastor Francisco, porque se não der certo a gente já resolve lá. Ele que fez o casamento, ele que separe. As pessoas não têm fidelidade em nada, irmãos. Nós vivemos esse tempo em que as pessoas não honram os compromissos assumidos. Elas não têm prazer em cumprir o horário daquilo que foi estabelecido. Sabia que quando você chega atrasado no escritório, você está sendo infiel para com o seu patrão? Porque se o horário é às 8, não é às 8h01, é às 8. Sabia que quando você não recebe o seu salário, o seu patrão está sendo infiel com você? Porque o dia de pagamento é dia 5, não é dia 15. Sabia que chega atrasado na igreja é infidelidade para com Deus? Não hoje, estava chovendo, né? Deus vai dar um desconto para você. Parece cômico, irmão, mas não é não. A gente dá uma risadinha aqui para dar uma descontraída, porque é muito sério. É muito complicado. E ser fiel a si mesmo? Como é que é? Você já mentiu para você mesmo? Já contou uma mentirinha para você mesmo? Você já contou aquele, não, eu vou mudar esse comportamento, eu vou mudar esse hábito. Não mudou coisa nenhuma. Faz uma vida inteira que você fala a mesma coisa e nada aconteceu. Você é infiel para com você mesmo. As pessoas costumam falar assim, olha, fica frio aí, conta comigo, estou contigo, a gente resolve esse negócio junto. Pastor está cansado de tomar tapinha nas costas, irmão. Conta comigo, pastor. Quando você vai contar com o camarada, você não sabe nem onde ele está mais, né? Conta comigo. Até quanto você quer que eu conte? 10 mil? Não tem sequer a hombridade de ser fiel para consigo mesmo. É isso que vai acontecendo. As pessoas vão perdendo esse senso de ter um coração fiel a tudo que precisa acontecer. Diga comigo. Vou pedir para você repetir essa frase que eu coloquei aqui, olha. Eu preciso tomar vergonha na cara. Eu preciso deixar de ser sem vergonha. Porque tem um monte de coisa que é falada, que é dita. É para o outro, é para si mesmo, é para Deus, e nada acontece. Aqui eu desafiei você a fazer essa oração depois, com muita oração, com muito jejum. Você vai diante de Deus e abre lá em Ruth, capítulo 1, versículo 17. E aí, se tu tiveres coragem, como essa mulher teve, você diz para Deus assim: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Isso é fidelidade. Aquela mulher está ligada a algo que ela sabe que é a essência da vida dela. Muito bem. Aprendemos então aqui um segredo hoje. Qual é o segredo? Fidelidade está diretamente ligado à salvação. Grava isso. Fidelidade está diretamente ligado à salvação. Abra comigo, por favor, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, para nós terminarmos essa introdução. É verdade, irmãos. Estou falando sério. Olha ali, se somente os fiéis serão salvos, os infiéis serão lançados num lugar de choro e dor. Achou Apocalipse 2:10, o último livro da Bíblia?
Vamos ler o que está escrito aqui. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Oi? Acharam aí? Então vai lá. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Finalzinho do versículo diz o quê? Seja fiel até a... E lhe darei a coroa. Fidelidade está diretamente ligado à salvação. Só quem é fiel até a morte, só quem serve a Deus em fidelidade até a morte, vai receber a coroa da vida. Se você pensa em ser uma daquelas pessoas que vive uma vida toda nessa terra, de qualquer jeito, sem se atentar, que você precisa ser fiel à palavra de Deus, não pense que você alcançará a recompensa da coroa. Não pense que você vai alcançar a coroa da vida, porque os infiéis não herdarão o reino dos céus. E o importante, nós vemos que esse texto de Apocalipse tem tudo a ver com a história de Ruth. Porque o texto diz que nós vamos sofrer, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para prová-los, e sofrerão perseguição durante 10 dias, e se você for fiel acima de tudo isso, então você vai ter a coroa da vida. A história de Ruth, irmãos, explica e exemplifica exatamente esta atitude sacrificial de alguém ser fiel a Deus, ao outro e a si mesmo. A história dessa mulher, diante desse vislumbre que nós estamos vendo, ela podia ter total liberdade de abandonar a sogrinha dela e falar assim: minha sogra foi muito bom enquanto as coisas estavam bem, agora você vai para um lado, eu vou para o outro. Mas ela não se coloca aqui nesta condição. Ruth, primeiramente, ela foi fiel aos sentimentos que ela tinha pela sogra dela. Ela foi fiel àquela outra mulher porque ela tinha dentro dela um sentimento de fidelidade. Diga comigo, eu preciso ser fiel para comigo mesmo, depois para com o próximo, e acima disso para com Deus. A fidelidade de um cristão está ligada à sua identidade, está ligada à forma como ele trata as coisas de Deus e a casa de Deus. Veja comigo, Ruth foi fiel aos seus sentimentos. Ela estava apegada à sogra dela. Mesmo quando aquela mulher, por algumas vezes, Noemi disse para ela: minha filha, vai embora, vai viver a sua vida, eu não tenho mais filho, eu não tenho mais como continuar com você junto comigo, eu não tenho condições financeiras. Noemi chega na cidade dela, em Jerusalém, e ela testifica: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Sabe o que significa Mara? Amarga. Ela pede para mudar o nome dela. Ela diz: olha, eu não quero mais ser chamada de Noemi, me chama de Mara, eu quero ser chamada de uma mulher amarga. Por quê? Porque eu saí daqui com muitos bens, com muitos pertences, com muitas riquezas, e eu voltei para cá completamente sem nada. E Ruth está nessa condição de fidelidade àquela mulher, aos sentimentos, dizendo assim: aonde você for, eu vou, aonde você ficar, eu fico. Aonde você dormir, eu vou dormir. O que você comer, eu vou comer. Primeira coisa que Ruth faz é isso. Tem os sentimentos dela completamente tratados. O infiel não ama a Deus dessa forma. Pelo contrário, ele nega completamente a fidelidade dele para com Deus por causa de um prato de lentilha. O infiel é aquele que, como Saul, olha as suas necessidades temporais. Eu tenho o direito da primogenitura, mas do que me serve isso? Para que eu quero isso? O que me interessa é comer essa sopa que você está fazendo aí, Jacó. O que me interessa é comer um bom prato de lentilha e um bom pedaço de pão. Isso é que vai matar a minha fome. O infiel está sempre olhando as coisas que estão sendo facilitadas para esta vida, para esta existência. Ele está pensando nas coisas daqui. O infiel mata sentimentos. Ele mata os seus próprios sentimentos. Abandona a família, abandona a amizade, abandona a igreja, abandona tudo por causa da infidelidade. Fidelidade não é você permanecer durante um período de tempo. Fidelidade é você permanecer por toda a vida.
E as pessoas não pensam nisso. Elas simplesmente olham para a família e dizem, já deu a cota, já foram 25 anos, já gastei uma boa parte da minha vida aí, estou fora. Agora eu quero viver um novo horizonte. É lógico, a mulher já está com 60 anos, já está com 50 anos, e aí o marido diz, está na hora de arrumar duas de 25. A mulher olha para o marido e começa a ver que o marido já passou do prazo. Do prazo de ir para a academia, do prazo de fazer algumas coisas que ele não faz. E aí ela diz, já foi o tempo. Fidelidade é até que a morte o separe, amém, irmão? Amém. Deus te colocou para você ser fiel à mulher da tua juventude. Ele diz isso. Palavra do Senhor lá no livro de Malaquias capítulo 2, diz assim, eu odeio o divórcio. Eu abomino esse negócio aí que vocês gostam. Mas por que as pessoas procuram esse caminho? Porque elas não têm fidelidade com os seus sentimentos. São infiéis nos sentimentos. Segunda coisa que esta mulher nos ensina aqui, Ruth foi fiel aos seus princípios. Princípio está ligado ao caráter, princípio está ligado a valores. Princípio está ligado a esse tempo que nós temos de conjunto, de construção de valores dentro de nós pela palavra de Deus. Está em formação. E nós precisamos valorizar isso. Ruth faz valer o princípio de um valor que está dentro dela chamado amizade. Amizade não é aquele que fica te paparicando, viu? Você está pensando que amigo é aquele que fica te paparicando, fazendo tudo o que você quer, dando tapinha nas suas costas, toda hora. Não é teu amigo, não. Porque pode ter certeza que esse aí, a hora que você estiver errando, ele vai continuar te dando tapinha nas costas e cuidado para ele não te jogar para dentro do buraco. Amizade é o que acontece no sentimento de caráter e valor entre Ruth e Noemi. Aquela mulher, Noemi entende, as coisas não estão boas, meus filhos morreram, meu marido morreu, acabou o dinheiro, eu já não tenho mais como bancar as contas, eu já não tenho mais o que comer. E ela olha para aquela mulher chamada Ruth e diz assim, minha filha, vai procurar o seu caminho. Não continue comigo não, vá em frente, você é nova, você vai arrumar um outro marido, você vai casar de novo, você vai ser feliz com uma outra família. Mas por causa desse princípio de valor, do caráter de Ruth, Ruth olha para Noemi e diz assim, não irei. Não vou te abandonar. Seja no momento ruim, seja no momento bom, eu vou continuar ao teu lado. Eu vou continuar estando junto com você. Esse é teu amigo. Se você tem alguém que está do teu lado dizendo, ó, pode contar comigo na hora que a coisa está boa, mas na hora que a coisa está ruim também tem alguém dizendo para você, pode contar comigo, então pode contar que esse aí está falando a verdade para você. Ele é fiel no compromisso dele, amém? E nós precisamos descobrir essas pessoas. Outra coisa, Ruth foi fiel às suas convicções. Convicção está ligado à fé. Certeza. Convicção está diretamente ligada à questão de como aquela pessoa vai fazer para se manter diante de Deus. Aquela mulher tem uma convicção muito grande. Ruth acreditava piamente que ela deveria ficar com a sogra dela, porque aquela sogra que ela tinha, que era Noemi, havia ensinado para ela o caminho para buscar o Deus verdadeiro. Ela tinha um Deus lá na cidade dela. Ela tinha adoração lá na cidade dela. Mas ela olha e diz assim, não, eu quero seguir o caminho que Noemi me ensinou para permanecer diante de Deus. Quero que você olhe comigo 4 versículos dessas duas mulheres que falam a respeito dessa convicção de fé, dessa fidelidade por compreender e entender que é assim que as coisas caminham. Olha aí comigo em Ruth, tudo está em Ruth, os 4 versículos. Primeiro, Ruth capítulo 1, versículo 14. Na hora da dificuldade, da pobreza, essas mulheres estão juntas. Diz assim, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida de sua sogra.
E o final diz o quê? Mas Ruth ficou com ela. No momento da desgraça, no momento da pobreza, no momento em que não tinha para onde correr, Ruth olha para Noemi e diz: eu continuo com você. Eu continuo do teu lado. Versículo 2 até o capítulo 2, versículo 23. Diz assim: Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. E continuou o quê? Começou a aparecer um pouco aí do básico, do alimento trivial. Ruth vai para a fazenda de Boaz para colher algumas espigas, e o texto diz que esta mulher colheu aproximadamente 40 quilos de cereais. E ela foi e levou para a casa onde estava a sua sogra, e elas comeram juntas. Começou o milagre a acontecer. Capítulo 3, versículo 16. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. Versículo 17. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos. A prosperidade começou a surgir. Capítulo de número 4, versículo 15. Diz lá: o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebravam o seu nome e diziam: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed, e este foi o pai de Jessé, e este foi o pai de Davi. Presta atenção aqui um pouquinho. Quando você se mantém fiel nos caminhos do Senhor, nos princípios da palavra, como esta mulher se manteve, como você se mantém fiel às convicções, você pode estar passando o maior aperto que for, meu irmão, mas se você for fiel, Deus vai prosperando você dia após dia. De uma mulher que não tinha o que comer, passa a ser uma mulher que tem apenas 40 quilos de cereais, que passa a ter 6 medidas que dá muito mais de 40 quilos, e de repente ela casa com o dono da fazenda, Boaz, e ela tem um filho, e esse filho é colocado no colo da amiga dela e diz: este é o teu filho. Deus pega aquele que está no chão e pela fidelidade dele levanta e coloca num alto lugar. Mas a fidelidade permanece diante de Deus. É importante nós valorizarmos a fidelidade, não é só na hora boa, não. Em todos os momentos, seja fiel para com Deus, seja fiel para com os teus sentimentos, seja fiel para com o teu próximo, e Deus vai valorizar isso na tua vida. Ruth foi fiel e isso gerou um futuro abençoado. Vocês prestaram atenção aqui na descendência dessa mulher? Vocês prestaram atenção aonde vai a descendência desta mulher? Toma cuidado para você não prejudicar o teu futuro. Toma cuidado com a tua infidelidade para você não prejudicar as coisas que Deus tem para você lá na frente. Nós poderíamos entrar em muitos textos para falar sobre aquilo que plantamos, vamos colher. Mas eu estou concluindo a mensagem, eu estou encerrando a mensagem, trazendo para você apenas um prisma do que acontece com a descendência de Ruth. O texto diz, capítulo 4, versículo 18 até o versículo de número 22. Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz, que foi marido de Ruth, gerou Obed, Obed, que foi filho de Ruth, gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e Jesus é descendência de Davi. Quando você permanece fiel, Deus vai fazer a sua descendência ser abençoada no futuro.
A tua fidelidade tem que permanecer acima das dificuldades, acima dos problemas, acima das lutas, acima do sistema desse mundo. Porque Deus ama a fidelidade, está no caráter dele. Conclui aqui, irmão. Abra a tua Bíblia comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Essa mulher, Noemi, ela foi fiel para com ela mesma antes de ser fiel para com Ruth foi fiel para com ela mesma antes de ser fiel para com Noemi. Ruth foi fiel com ela mesma antes de ser fiel para com Deus. Não se engane. Não, eu sou fiel para com Deus. Mas você não tem fidelidade nem com você mesmo, nem com os outros. Isso não existe. Porque a palavra do Senhor diz assim: quem pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Se não pode amar alguém que morre todo dia, está do teu lado, e todo dia você vê. Não se engane. A tua fidelidade tem que ser com você, tem que ser para com o próximo, para ela ser sustentada para com Deus. Não, eu sou fiel a Deus, eu amo a Deus, eu cuido de tudo que Deus manda eu fazer. Mas e a tua fidelidade com você mesmo? E a tua fidelidade para com o próximo? Ah, pastor, aí não dá. Não tem como. 2 Timóteo 2,13, para nós encerrarmos aqui a ministração e eu orar por você. Que mesmo que sejamos infiéis, permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Na tradução da NVI que está na tela, se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus é imutável e Ele é e essa fidelidade precisa prevalecer na nossa vida e na nossa existência. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Ministério de Louvor, sobe aqui. Aplauda bem forte ao Senhor. Que essa fidelidade possa permanecer na tua vida. Quero te convidar a ficar em pé. E eu quero também orar pela tua vida agora. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. Com certeza você essa noite está saindo daqui com um direcionamento. O direcionamento de que você precisa ser fiel para com você mesmo. Você precisa ser fiel para com o teu próximo. E você precisa ser fiel para com Deus. A minha oração vai nessa linha. Para que o Senhor, que já falou no teu coração, eu não vou te chamar aqui na frente. Pode ficar tranquilo, pode fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, se coloca diante de Deus daquilo que Ele já falou com você, e você sabe aonde você está falhando, aonde você precisa melhorar. Deus está olhando para você essa noite dizendo assim: olha, tem uma porta aberta, escancarada, para você entrar por ela, porque eu sou fiel, independente do que você é. Mas se você quiser ser fiel, então vem por essa porta, que eu quero te ensinar o caminho também da fidelidade. Oremos, irmãos. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, o teu Filho querido, eu quero encerrar com esse texto de 2 Timóteo capítulo 2, Pai, versículo 13. Que mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Mas o Senhor está nesta noite nos trazendo uma mensagem através da vida desta mulher chamada Ruth, que teve todas as oportunidades, Senhor, para poder simplesmente abandonar Noemi no campo e ir para a casa dela, para os braços da família, para os braços do pai. Mas ela tinha, Senhor amado, fidelidade para com ela mesma, fidelidade para com Noemi, e ela aprendeu a ser fiel ao Deus de Israel, a qual Noemi, a sua sogra, lhe revelou e mostrou. Que essa noite, Espírito Santo, o Senhor possa vir sobre esses corações que estão aqui e trazer, Pai querido, sobre cada um deles o prazer que é ser fiel em todas as áreas da nossa vida. Porque na descendência de Ruth nós descobrimos que veio Jesus. E Jesus é o melhor do Senhor para nós. E Jesus é o melhor que o Senhor tem e nos colocou à disposição. Que nós possamos ser fiéis também, porque a nossa fidelidade hoje
vai gerar um futuro abençoado para os nossos descendentes, e nós queremos que eles também possam ser fiéis para com eles mesmos, fiéis para com os próximos e também fiéis para contigo. Então, em nome de Jesus, Pai, nos abençoe nessa noite e nos dê a graça do teu nome em Cristo Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Começa a cantar esse louvor. Com essa mensagem, nós vamos sair daqui no coração. Precisamos ser fiéis para com Deus, para com o nosso próximo, para com nós mesmos. Levanta suas mãos aos céus, balança sua mão comigo e diga: a paz do Senhor Jesus. Cumprimente teu irmão e vai na paz do Senhor. Uma boa semana para você em Cristo Jesus.